Bom, meus irmãos, nós temos, ao longo de algumas semanas, estudado o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. E nessa carta, Pedro ele tem a preocupação de orientar os irmãos quanto ao perigo das falsas doutrinas, quanto ao perigo das heresias. A igreja, ela, por sua perspectiva eterna, ela é solapada de vários os lados, né, de todos os lados. A igreja ela tem influências negativas, tanto externas quanto internas. Na primeira carta, Pedro abordou as questões externas, não é, que muitas vezes se acometem, se lançam contra a igreja, que acometem a igreja. Que naquele primeiro momento eram as perseguições. Pedro destaca que uma igreja perseguida é uma igreja que precisa ser forte, é uma igreja que precisa se posicionar. O mesmo se exige para a igreja que é atacada de dentro para fora, como é o caso abordado por ele agora na segunda carta. Porque Pedro está falando agora da corrosão doutrinária, não é? Do surgimento das heresias, tá? E do apontamento de falsos mestres. Pessoas que se levantavam na igreja para distorcer a verdade, pessoas que se levantavam na igreja para corromper as pessoas e desvirtuá-las do caminho santo. É contra isso que Pedro está nos ensinando aqui. Então, no capítulo 2, aqui nos primeiros versos, Pedro nos alertou sobre a ação dos falsos mestres. Ele mostrou que eles agem infiltrados, que eles trabalham promovendo o erro, não é? São motivados pela ganância, mas também Pedro nos trouxe a esperança de que o Senhor não está alheio às ações desses falsos mestres. O Senhor também está posicionado contra eles para aplicar a sua justiça. E o Senhor começa a fazê-lo ao cortar seus privilégios, a não fazer vista grossa e a agir de forma eficaz. Deus não apenas ameaça, mas Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ao passo em que Ele também agracia os piedosos. Tá? Não obstante surjam falsos mestres, não obstante o seu ensino seja destruidor, o Senhor não se esquece, o Senhor não é aquele que se ocupa apenas do problema, mas Ele também cuida daqueles que estão buscando caminhar de forma fiel. E os livra, e os favorece, e os abençoa, julgando os injustos. Hoje, meus irmãos, nós vamos entender um pouquinho sobre essas ações dos falsos mestres, o jeito louco de ser que eles empreendem, para que nós possamos nos aperceber. O objetivo aqui não é nos levar a nos tornarmos caça-hereges. O objetivo não é esse. Mas é para que nós entendamos, uma vez que a sua conduta, ao mesmo tempo que ela é desastrosa, ela também é sutil. Os falsos mestres, eles trabalham com uma versão pirateada do Evangelho. Então, tudo que a igreja faz, eles têm um modelo, né, errático, e que muitas vezes é oferecido como sendo verdadeiro, e se houver falta de cautela, se houver inobservância, é possível que as pessoas acabem comprando, acabem absorvendo. Interessante é o fato que isso acontece desde o Éden. Percebam que, no Éden, quando a serpente lança a proposta para Eva, ela não o faz de uma maneira abrupta. Ela vai, como a gente diz por aí, né, comendo pelas beiradas, ela vai sondando o coração de Eva. Ela vai percebendo onde há brechas, o que ela pode usar a favor do seu ideal para pegar Eva em alguma dificuldade. E é justamente o que ela faz. Ela usa uma expressão usada por Eva para entender, é aqui que eu vou entrar. Não é? Conhecendo mais ou menos a dinâmica do relacionamento do Senhor com o primeiro casal, a serpente pergunta, é assim que Deus diz? Ela vai lá na frente. Aí a resposta de Eva dá o fundamento para ela poder desenvolver suas ações. É assim que a heresia trabalha. Ela não bate de frente, mas ela vai procurando espaços para poder entrar em nossos corações.
Pedro vai descrever essas coisas aqui nos versículos 10 a 22, e eu convido os irmãos a lerem conosco, para a gente poder perceber como eles trabalham e o que a palavra do Senhor nos recomenda diante dessas posturas. 2 de Pedro 2, a partir do verso 10, diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça e recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui, meus irmãos, nos versos finais, Pedro ele nos apresenta a razão do porquê ele gasta algum tempo para falar dessas pessoas. E o que Pedro tem como objetivo aqui não é necessariamente prejudicá-los, mas apresentar ao povo de Deus o que eles estão fazendo, o que eles fazem, como eles vivem. Porque já vimos que a conduta deles é reprovável e que a sua vida é marcada pelo pecado. Um contraste horrendo com a proposta do caminho, com a proposta de Cristo Jesus. É importante que nós nos lembremos que nesses primeiros anos, aqui no primeiro século, a caminhada do povo de Deus não era chamada de cristianismo, não era chamada de igreja evangélica, mas era chamada de o caminho. Porque fora essa a instrução que o Senhor lhes havia dado, ou seja, eles estavam inseridos numa direção que eles deviam perseguir, que eles deviam trabalhar. Mas os falsos mestres surgem exatamente para desviarem as pessoas desse rumo e fazer com que eles se perdessem, assim como eles já se encontravam perdidos. Então percebam, a primeira coisa que eles fazem é adotar uma postura de boca maldita. Porque essas pessoas eram, antes de qualquer coisa, meus queridos, difamadores. Percebam que o verso 10, quando Pedro segue falando deles, ele vai dizer que eles andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Então eles são atrevidos e arrogantes e não temem difamar autoridades superiores. Então eram pessoas praticantes da maledicência, eram fofoqueiros, eram perturbadores,
Eram pessoas que não tinham o menor escrúpulo para acabar com a reputação de quem quer que fosse. E não importavam se eram pessoas pequenas ou se eram pessoas grandes. Eles não tinham qualquer reverência, não tinham qualquer respeito. É interessante destacar, meus irmãos, que Pedro, ele tinha um especial cuidado por essa postura reverente. Na primeira carta, nós vimos aqui que o cristianismo envolve um relacionamento adequado com a liderança, com as autoridades. Então, um cristão, temente ao Senhor, ele tem que ter muito cuidado quando emite juízo sobre qualquer autoridade. Nós precisamos entender que mesmo pessoas que não mereçam o cargo, ao ocuparem aquele cargo, merecem a reverência, o respeito necessário por causa daquele cargo que ocupam, que antes de qualquer coisa for instituído pelo Senhor. Então é o Senhor quem coloca reis e tira reis, presidentes. É Ele quem estabelece quem serão os nossos líderes, não é? Governamentais. Então, a essa posição nós devemos amplo respeito. Não devemos idolatrar o homem, não devemos tê-lo como sendo um semideus ou um próprio Deus. Mas devemos entender a responsabilidade e o peso da posição que ocupam. O mesmo se dá também na esfera eclesiástica e também familiar. O nosso tempo, inclusive, é marcado por um grande desrespeito a essas questões de liderança. Nós temos visto a autoridade ser constantemente achacada pelas pessoas. Nós temos visto, não é, que um espírito anárquico tem tomado conta do coração das pessoas. E os falsos mestres eram assim, orgulhosos, não é, reconheciam apenas o seu próprio valor, eram pretensiosos, não é, e o que eles objetivavam era a destruição das pessoas. Por isso eles andavam, não é, no meio da igreja, não é, falando mal uns dos outros, não é, colocando uns contra os outros, promovendo toda sorte de destruição por meio do mau uso da língua. Um problema, meus irmãos, que toda a igreja, infelizmente, já experimentou. Não há coisa mais arrasadora do que a fofoca, não há coisa mais destruidora, porque é como um fogo de monturo. A pessoa que fala mal, ela não fala no microfone. Ela vai de ouvido em ouvido. Ela vai de um a um, não é? Prejudicando, lançando dúvidas e destruindo a unidade. Eram marcados pela irreverência. Como já dissemos, eles não respeitavam autoridades nenhuma. E é preciso nós lembrarmos que elas são instituídas por Deus, conforme Romanos 13:1. As autoridades estão também nos seios familiares e também nas esferas profissionais. Pedro também já nos alertou sobre como nós devemos lidar com os nossos empregadores, com aqueles que estão sobre nós, não é? Que nos conduzem nas nossas questões profissionais. Mas eles não, eles eram indiferentes, não é? E é por essa razão que nós precisamos sempre reiterar a necessidade de intercessão pelas autoridades, conforme Paulo vai nos ensinar lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Vale a pena a gente relembrar. Eu pedi a alguém que, por favor, abra para nós e leia. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Outro irmão abra aí, 1 de Pedro 2, de 11, a partir do verso 11. E uma outra pessoa leia para nós Hebreus 13, 7 e 17. Vamos lá? Quem achou 1 Timóteo 2, de 1 a 4? Por favor. Percebam, meus irmãos, a importância da intercessão da igreja por sua liderança. O objetivo não é, primariamente, deixar os líderes, né, confortáveis. Mas o objetivo é que eles recebam a orientação de Deus para que governem bem. E quando eles governam bem, a nossa vida é melhor. Então, ao invés da gente, muitas vezes, não é, ficar rindo, ou desrespeitando, o que a gente devia fazer
é dobrar os joelhos e pedir ao Senhor que alcançasse o coração daqueles líderes que estão deixando a desejar. Né? Então é importantíssimo, por isso a recomendação da palavra. Pedro vai nos recomendar o respeito. 1 de Pedro 2, a partir do verso 11, quem quiser ler, por favor. Pode ler mais um aí, Pedro. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer que seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviados por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Olha só, porque assim é a vontade do Senhor. Olha que interessante. Aqui é conselho de Pedro. E o que Pedro está aqui agora pensando é no testemunho da igreja. Porque essa, meus irmãos, é a posição oposta daqueles que se afastam da verdade. Ou seja, aqueles que se entregam ao pecado têm essa boca maldita, essa boca difamadora. Mas a boca da igreja é uma boca santa, é uma boca que abençoa, é uma boca que fala a verdade, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, como de malfeitores, observem as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, o que a igreja faz, de acordo com a vontade do Senhor, redunda em glórias a Deus e bênção sobre ela. Portanto, é importantíssimo que nós consideremos essas coisas. Né? E a carta de Hebreus nos encoraja a seguirmos firmes. Hebreus 13, 7 e 17. Quem achou aí, por favor? Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 17. Obedecei aos vossos dias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a favor. Isso. É o encorajamento. Então, quando você age, né, de forma bondosa para com o seu líder, você o encoraja a cuidar ainda melhor de você. Aqui, o autor de Hebreus está pensando nos líderes espirituais, que têm a responsabilidade de cuidar das almas das pessoas. Já é uma tarefa por si só pesada. Então, você ajuda muito quando você ora pelo seu líder, quando você ora pela pessoa que te conduz espiritualmente. Então, essa é a perspectiva da palavra de Deus. Ore pelas autoridades. Porque o não orar é entregar-se à carnalidade, que era a perspectiva dos falsos mestres. Eles eram carnais. Pedro vai chamá-los de brutos, pessoas que não tinham um entendimento. Ele compara essas pessoas a animais que agem por instinto e que não são orientados pelo entendimento. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Então, evitar a carnalidade é evitar a corrupção, a rebeldia, o individualismo. Percebam que essa postura, ela vai contra tudo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós passamos aqui 12 semanas estudando sobre unidade, só para que nós entendamos como esse é um assunto importante na palavra de Deus. E aqueles que se levantam contra a vontade do Senhor, agem exatamente numa perspectiva inversa. Eles promovem a divisão, eles promovem o cisma, eles promovem a confusão, porque são egoístas, só pensam em si mesmos e querem introjetar essas coisas no coração das pessoas. Cristo é o maior exemplo de submissão, irmãos. Cristo, ele se entrega. Filipenses 2 está lá, todo o capítulo, mostrando para nós qual é o exemplo de Cristo, que se esvazia, que se entrega, que deixa o seu trono, que assume a posição humana, que se humilha. Porque nós, meus irmãos, nos entregaríamos ao atrevimento
a insolência, a arrogância, e mergulharíamos no egocentrismo, a falta de temor, sendo inconsequentes com as coisas que o Senhor quer para nós. Então é preciso considerar os riscos. Esses homens carnais estavam brincando com o Senhor. Olha só o verso 11. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que os anjos que não seguiram Satanás tratam esses anjos caídos com reverência. Eles não ousam falar mal deles. Eles dizem assim: o Senhor te repreenda, eu não tenho nada com isso. Então, você se posicionar contra alguém e tentar prejudicar a sua caminhada é algo extremamente perigoso. É uma atitude que nem anjos, que são poderosos, muito mais do que nós, ousam fazer. Percebam aonde a insensatez pode levar o homem. Então, lembrando aqui de um pastor aí que está famoso na internet, quando as pessoas fazem perguntas absurdas, ele diz: vocês não são crentes, não. É uma postura que realmente não condiz com o cristianismo. Porque, irmãos, o julgamento pertence ao Senhor. Isso não equivale aqui a fazer vista grossa ao pecado de ninguém, não é isso. Mas é entender qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar. E quem é que vai resolver de fato os problemas, porque a maledicência é um câncer. Porque muitas vezes, na tentativa de, estamos resolvendo um problema, você está queimando o irmão, acabando com ele e não permitindo que ele se levante. É impossível alguém se levantar com o pé de outro nas costas. Então, muitas vezes é importante a gente pensar nisso, porque ela é, sim, um câncer. Há um conselho profundo de Deus que eu queria ler para vocês aqui, na carta que Paulo escreve a Tito, no capítulo 3. Essas cartas pastorais de Paulo, elas são fantásticas. E Paulo, no verso 1 e 2 de Tito 3, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Ele ainda vai dizer uma coisa interessante: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O que Paulo está dizendo assim: nós viemos de lá. Tenhamos paciência, tenhamos o cuidado, nos submetamos a Deus, obedeçamos a sua voz e nos disponhamos a ser bênção na vida das pessoas. Isso, meus irmãos, é o que convém à vida cristã: equilíbrio. E o que equilibra a nossa vida, se não a sabedoria? A sabedoria é necessária para que nós saibamos o que fazer quando as coisas se tornam difíceis. Sabedoria é tão somente a capacidade de saber o que fazer quando as coisas se tornam complicadas. A sabedoria é a capacidade de administrar corretamente o conhecimento adquirido. Você pode pegar qualquer supercomputador, muito bem programado pelos melhores programadores do mundo. Você pode chamar lá o Ivaldo e mais quem entende dessa área aí, e colocar toda a informação necessária. Ele possuirá todo o conhecimento do mundo. Mas a grande pergunta é: haverá sabedoria naquela máquina para administrar esse conhecimento? Não. Porque a sabedoria é algo eterno, é algo dos céus. Só o Senhor tem para dar. Tiago vai dizer: precisa de sabedoria? Vá na fonte, e a fonte é o Senhor. Porque a irracionalidade dos falsos mestres deveria estar sempre sob suspeita. E Pedro vai dizer que aquelas pessoas eram pessoas sem qualquer juízo, pessoas enlouquecidas, pessoas insensatas, pessoas marcadas pela falta de tato,
pela falta de sabedoria, recebendo, verso 12, desculpa, todavia como brutos e irracionais. Sabe o que Pedro está dizendo dessas pessoas aqui? São verdadeiros cavalos, animais. O que conduz um animal? É um instinto. O cachorro late porque tem que latir, o cavalo corre porque tem que correr, ele dá coice porque tem de correr. Há um adágio antigo, me esqueci agora quem falou, mas é um conselho. Não se aproxime de um cavalo por trás, de um leão pela frente e de um idiota por todos os lados. Entendeu? Porque realmente não tem o que acrescentar. Então Pedro está mostrando que essas pessoas são insensíveis. Insensíveis a quê? Primeiramente, a palavra de Deus, eles desconsideram, eles brincam com Deus, eles abandonam a verdade. E é a partir daí que eles cometem as suas desumanidades e se tornam animalescos na sua maneira de relacionar, na sua maneira de agir, porque ignoram a vontade do Senhor. São como barris vazios. Você já viu como uma lata vazia faz barulho? Mas ela não tem conteúdo. Quando há conteúdo, não há tanto barulho. E aí é onde a gente precisa parar e pensar. Nós, muitas vezes, meus irmãos, temos visto em nossos dias as pessoas correndo atrás do que causa mais estardalhaço, do que chama mais a atenção. Porque temos, muitas vezes, nos deparado com a preguiça de pensar, com o silêncio da leitura, do exame, e a gente prefere as coisas prontas, porque nós nos tornamos dependentes dos conteúdos prontos. E isso não é de agora. Desde que a televisão foi inventada, que as pessoas estão assim, abrindo mão de pensar para receber ideias prontas, para receber sentenças quadradas, que não foram resultantes dos seus próprios pensamentos. Isso tem afetado as igrejas, porque nós consumimos sermões prontos. Nós não nos debruçamos mais sobre a palavra para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós estamos sempre buscando o caminho mais curto, estamos sempre querendo as coisas da maneira mais prática. Eu tenho ficado abismado com algumas coisas. As redes sociais adivinham o que você faz, né? Alguém conta para eles, eu não sei quem. Acho que é a gente mesmo. E de repente chega para mim, aproveite, 3.000 sermões para você pregar. Eu falei, que é isso? É uma tentação, no mundo corrido. O pastor faz tanta coisa. Moço, um sermãozinho pronto é uma mão na roda. Vamos lá. Deus me livre. É uma desgraça um negócio desse. Imagina, gente. Eu lá sei quem fez. É igual, eu já acho absurdo. Às vezes a gente gosta de um determinado artista, sofre, sente as emoções da música que ele compõe, depois você fica sabendo, não foi ele que fez a música. Eu falei, mas como é que é isso? Como é que o cara canta desse jeito, uma música que ele não pariu? Não é? É mais ou menos isso. Eu imagino que quão desastroso deve ser para uma igreja ser orientada por um pastor que não estuda a palavra, que não sofre quando o Senhor fala ao seu coração, porque é sofrido, gente. Deus bate na gente para poder, então, a gente poder compartilhar a pancada com vocês. Agora, imagina o cara pega 3.000 sermões. 3.000 sermões, gente, dá para 10 anos. Você contar aí por base, aí, 50 sermões por ano, 3.000 sermões. Cada ano tem 300 e poucos dias, dá para 10 anos. 10 anos sem estudar, 10 anos sem ouvir a palavra do Senhor. 10 anos entregando coisas que ele sabe lá de onde veio. E é onde a igreja começa a morrer. Porque a morte vem exatamente pela boca desses barris vazios, que não obstante estarem mortos, promovem também a destruição do povo de Deus. É uma brincadeira mortal.
A boca maldita deles os coloca dentro de uma brincadeira mortal. Verso 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto conosco. Eles brincam com a morte, não obstante festejem, se alegram, eles não têm mais nenhum escrúpulo, praticam as suas imundícies à plena luz do dia. Interessante, né, que normalmente o que se faz escondido, a gente faz nas horas de menos movimento. Mas Pedro vai falar que eles se tornam tão obstinados que eles já não levam mais em conta o momento. Já não fazem mais questão de esconder as suas dificuldades. Então, nem aí. E qual era o problema deles? A sensualidade. Existia na sua maneira de ser, né, uma sensualidade, onde eles procuravam levar as pessoas para aqueles cultos pagãos, onde as pessoas se entregavam à licenciosidade, à libertinagem, eram ostentadores, queriam, na verdade, não o bem das pessoas, mas os bens daquelas pessoas. Eram extravagantes, né? Então eles, enganados, procuravam generalizar o engano. A despeito de viverem enganados, queriam também enganar os outros. Eram inescrupulosos, a lascívia deles era descarada, a imoralidade presente nos cultos. Lançavam essas iscas prejudiciais, como eu já adiantei para vocês, como o diabo age, né? Lançou a isca, Eva mordeu e foi presa no pecado. Então essas iscas vêm em forma de ensinos aparentemente atraentes. Olha só o que as igrejas estão fazendo agora. Olha só o que estão pregando agora. E vai todo mundo. Só que, na verdade, é uma grande isca, onde todo mundo morde e todo mundo é preso na rede desse pecado. São prejuízos à alma, que promovem uma avareza ativa, marcada pela ganância, pela extorsão, e o resultado é enriquecimento ilícito e ruína do povo. E é onde a gente tem visto muitas coisas, falsas ofertas, uma liberdade pirata. O que é uma liberdade pirata? É aquela condição onde você se acha livre, mas na verdade você está enredado, né? Marcado pela vaidade, pelo ego. Interessante é o que diz aqui um estudioso, Forsyth. Ele diz que o propósito da vida não é encontrar nossa liberdade, mas sim o nosso Senhor. Então o propósito da nossa vida em Cristo não é falar assim, eu não preciso de Deus, é entender exatamente quem é o Senhor da nossa vida. Então o cristianismo ele nos leva de volta, não é, ao redil, ao rebanho do Senhor. A nossa condição antes do Senhor é a de perdidos. O Evangelho, ele nos mostra o caminho de volta para casa. Não somos como o Homem-Aranha, a gente volta para casa. A gente sabe para onde está indo. A gente tem um lar. E esse mundo é só uma passagem sombria no rumo que nós estamos trilhando para a nossa casa. Mas eles seguiam vivendo com almas inconstantes. Verso 14, olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Irmãos, aqui Pedro destaca para nós um grande perigo. Inconstância da alma. Sabe o que é isso? Superficialidade na fé. Uma fé superficial, que não tem embasamento bíblico, que não tem respaldo de oração, que não tem apoio da comunhão, é a presa favorita desse tipo de atitude. Porque são essas almas que mordem a isca, porque são instáveis, não é? Ora estão bem, ora estão mais ou menos, ora estão muito ruins. E é nesses momentos de instabilidade que a tentação chega e os pega pelo pé. Por isso a necessidade de, mesmo em meio às lutas do dia a dia, nós estarmos com o nosso coração em dia, devocionalmente falando. Às vezes, um momento que você tira em alguma parte do seu dia
para se lembrar da palavra, para falar com Deus, pode ser o que te protegerá na hora do ataque do inimigo. Por isso é tão importante. Leia constantemente a sua Bíblia. Busque constantemente a vontade do Senhor. Faça parte do corpo de Cristo. Se junte com os seus irmãos imperfeitos. Porque o Senhor pode usar qualquer um deles para te abençoar, para te proteger, para te auxiliar, para te alertar. É para isso que o Senhor nos dá esses 3 meios de graça, que são, como eu já disse, o tripé da nossa espiritualidade. A palavra de Deus, a oração e a comunhão. Nenhum cristão permanecerá de pé sem um deles. Um tripé precisa dos 3 para permanecer firme. Eu oro muito, mas não conheço a palavra. Você deixou uma brecha. Eu estudo bastante, conheço teologia, mas esse negócio de orar não é comigo. Você deixou uma brecha. Pastor, eu leio todo dia, eu oro todo dia, mas aquela igreja do Senhor, Deus me livre, não vou não. Está cheio de gente falsa lá. Você deixou uma brecha. Porque até mesmo as pessoas difíceis da sua igreja são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Difícil, né? Mas é. Todo treinamento, toda capacitação, ela é resultante do esforço e da luta cotidiana. Quando as pessoas reconheceram os feitos de Usain Bolt, um homem rápido, né, como um raio, como ele mesmo costuma dizer, um homem que em 9 segundos foi consagrado, as pessoas começaram, né? Porque as pessoas só veem o resultado, né? Ele disse, pois é, para correr 9 segundos eu treinei 20 anos. Então as pessoas não olham, né, o que está por trás. Para correr 9 segundos, foram necessários 20 anos de preparo, de treinamento, de lutas, de quedas, de tudo que ele passou. É o que acontece conosco. Só que com a fé é diferente. Você treina uma vida para gozar a eternidade. Então vale a pena, gente. Vale a pena. Você sofre por um pouco tempo para se alegrar por toda a eternidade. Então a proposta do Senhor é sempre melhor. Então estejamos atentos às advertências de Deus. Estejamos atentos ao que o Senhor nos fala, ao que Ele nos orienta. Por isso Ele vai dizer, estarei sempre pronto para trazer-vos lembrados destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente conosco e nela confirmados. Pedro está conversando com pessoas que ele entendia, acreditava serem pessoas já confirmadas. Mas o risco da instabilidade sempre está diante de nós. Não tem dias que a gente está assim, bem mais ou menos? Embora você saiba que seja do Senhor, mas tem dia que a gente fica assim, nossa, parece que eu nem conheço Deus. Parece que nem faz diferença. Estamos falando aqui, gente, de humanidade, estamos falando de gente. Tá? Mas é preciso que nós tenhamos cuidado. E nós nos tornamos cada vez mais seguros conforme seguimos as orientações do Senhor. Para que não andemos às cegas, como Pedro vai nos alertar nos versos 15 e 16. Abandonando o reto caminho, se extraviaram. Eram pessoas que sabiam quem era o Senhor, o que Ele havia proposto, mas pessoas que resolveram deixar o caminho certo para se aventurar. Não, eu acho que tem um caminho aqui. Mas o caminho está aqui. Não, eu quero ver se eu acho uma coisa nova. E aí vão. E aí ele compara essas pessoas ao próprio Balaão. Quem foi Balaão? Um profeta que insistia em falar o que Deus não havia dito. Um profeta contratado para amaldiçoar o povo e que Deus não deixou. E olha só como Deus foi criativo para repreender Balaão. Botou a jumenta dele para falar.
Falou, ou seja, você não fala, um jumento vai falar para você entender. Não é humilhante isso? Mas é o que acontece com ele, por causa dessa perspectiva de abraçar o engano. E essas pessoas são comparadas a esse profeta que sabia a verdade, sabia quem era o Deus verdadeiro, mas que insistia na mentira. Não é? Balaão foi comprado. Pagaram Balaão para amaldiçoar o povo. Deus falou assim, você não vai amaldiçoar. E ele não conseguiu. Mas se deixou levar pelas propostas, se deixou levar, né, pela conveniência, se deixou levar pela mentira, porque tinha motivações equivocadas. E pessoas assim não são confiáveis, sabe por quê? Porque elas são frustrantes. Verso 17, esses tais são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Tem coisa pior do que você estar com sede e falar assim, ali tem uma fonte, você chega lá, ela não tem nada? Tem coisa pior do que você chegar suado do trabalho e falar assim, vou tomar um banho. Quando você abre o registro, não cai nada? Uai, cadê a água? Acabou? Pois é. É o que acontece com esse tipo de pessoas. Pessoas que ensinam a mentira. São pessoas não confiáveis. São secas. Vazio. Porque a água da vida não está lá. E quem é a água da vida? Cristo. Então, não importa quão interessante seja o ensino, não importa quão bonitas sejam as palavras, se elas não apresentarem Cristo, não adianta. Não adianta. Ah, fala bonito, mas fala em nome do Senhor, fala a vontade do Senhor, fala a palavra de Deus. Não, eu falei, então sai fora, é só beleza. A palavra do Senhor pode muitas vezes ferir, machucar, mas tudo que ela fizer é para o seu bem, é para o seu crescimento. Fontes secas não trazem esperança. Outra comparação, imagine, você é um lavrador, e o lavrador precisa da chuva, e você vê uma nuvem no céu, vai chover, eu vou plantar, e aí de repente vem um vento e leva a nuvenzinha, fala, cadê a chuva, não vem mais. São exatamente o que essas pessoas representavam. Pedro falou, gente, eles não têm esperança, é chuva que não vem esse povo, é chuva que não vai cair sobre a sua terra seca, promovem comoção, mas não oferecem nada, você fica apenas comovido, porque o que sobra para você é a frustração, e o Senhor tem para eles condenação. Para eles está reservada a negridão das trevas, porque são pessoas alienantes, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então eles são alienantes, porque eles promovem jactância. Sabe o que é jactância? Eu sei, eu sou, ninguém é melhor que eu. Então eles alienavam as pessoas, porque o ponto crítico da nossa relação com o Senhor é dependência. E esse é um ponto que hoje também é muito forte no nosso tempo, a autossuficiência. Né? Tem gente enriquecendo com isso, ensinando as pessoas a serem autossuficientes. Você não precisa de ninguém. Se seu marido não apoia nos seus sonhos, troque de marido. Livre-se do peso morto. Se a sua família não te apoia, você não precisa da sua família. Para que a igreja? Para que o Senhor, se você se basta? Gente, isso não é coisa nova. Isso já existia no primeiro século. Pessoas que surgiam dizendo, você é tudo o que você precisa. E é daí que vem a ideia do alto amor, da autoestima. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque se confiamos em nós mesmos, nós caímos no erro que Jeremias já nos advertia. Cuidado com o coração.
ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Tenham cuidado com seus corações, porque ele vai lançá-los na vanglória, numa perspectiva marcada pelo orgulho e a consequente corrupção. Então, essa má influência estava sobre o povo por causa do trabalho desses falsos mestres. Eram escravos escravizantes, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Não é? É como alguém que está preso e diz assim: você quer a liberdade? Entre aqui. É um pecador convidando um livre para ser enredado pelo seu pecado. Essa é a perspectiva do diabo. E todos aqueles que agem assim caminham de acordo com os seus ditames. Mas o julgamento dessas pessoas, irmãos, é fatal. A sua licenciosidade, a sua bajulação, né, e a sua heterodoxia, porque eles ensinam uma verdade diferente, né, tem dias contados. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O estado deles é pior do que antes, porque eles abandonaram a verdade, rejeitaram a verdade para adorar a mentira. Isso a Bíblia chama de apostasia. Sabe o que é isso? É o desvio, é o abandono da fé, é o abandono da verdade, é o desprezo ao Senhor, é abraçar uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade, para viver, né, como já dissemos, uma mentira. Por quê? Eles vivem marcados pela indiferença, não querem saber qual é a vontade do Senhor, e fazem de tudo para que outros também não a conheçam, porque pretendem desviar a todos. Mas o resultado é retrocesso. O que é interessante é que essa irracionalidade, né, da qual Pedro já falou aqui no verso 12, volta mais uma vez agora em forma de vida, porque eles sempre fazem a escolha pior. Não tem nada mais frustrante do que você dar um banho num porco. Ele não vai. Na primeira oportunidade, ele vai pular na lama de novo. Né? Então, é isso. Eles abandonam o luxo para rolarem no lixo. Certo? Rejeitar, meus queridos, a graça de Deus é abandonar o luxo para rolar no lixo. Pedro, com tristeza, olha para a realidade dessas pessoas. E esse aqui é o verdadeiro espírito de porco, né? Porque não reconhecem o que é belo, não reconhecem o que é bom, mas preferem se alimentar da imundícia. Por isso, o cristianismo ele é marcado como novidade de vida. Novidade de vida que a porca não reconhece, que o cachorro que vomitou a comida que lhe fez mal, vai lá e come de novo. A gente não almoçou ainda, me permitam fazer você visualizar essa cena. O cachorro que vomita, vai lá e de novo. É você, de novo, se preencher do que te fez mal. É você, de novo, se alimentar do que te maltratou. É isso que acontece quando alguém despreza a verdade do Senhor. É abrir mão do remédio para beber veneno. Um veneno que não mata de primeira, mas que vai corroendo aos poucos. Por isso, atitudes como amargura, rancor, não é, maledicência, são prejudiciais, porque elas são paulatinas. Elas vão, pouco a pouco, enfeiando a sua alma.
e te afastando do Senhor. É como a onda do mar, né? Que você começa se divertindo, pulando onda, oba, oba. Quando você pensa que não, você está vendo as pessoas do tamanho de uma formiga lá na praia. Você olha, só tem água. Tenta sair. Você vê a dificuldade que é. É assim que ele faz. O pecado, ele tem o objetivo de nos divertir, porque nos divertindo, nós baixamos a guarda. Então, muito cuidado com aquilo que te dá prazer. Não que o prazer seja pecaminoso em si. Há prazeres e prazeres. Mas pese muito bem a razão das suas alegrias, para que você não seja levado para longe do Senhor. Para que você não seja enredado pelo pecado. William MacDonald dizia uma coisa interessante. Um homem só pode receber uma nova natureza através do novo nascimento. Embora essas pessoas tivessem experimentado o melhor da parte do Senhor, elas não haviam nascido de novo. E por isso, desprezavam a beleza da graça de Deus. Que isso, meus irmãos, sirva para nós de advertência, de orientação. O objetivo aqui não é rotular quem quer que seja que viva assim, mas é entender que se não abraçarmos a palavra do Senhor como ela deve ser abraçada, esse é o destino que aguarda o coração incauto, o coração que não observa. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele nos enriqueça ao longo desse novo ano e que estejamos prontos, preparados e atentos, porque estamos caminhando num mundo que jaz no maligno. Vamos orar? Ó Deus, tem de nós misericórdia e nos ajuda. Fortalece, ó meu Senhor, o nosso entendimento e capacita-nos a viver de acordo com a Tua vontade sempre. Seja o Senhor, meu Deus, a nossa esperança cotidiana e que em nome de Jesus nós sejamos, ó Deus, servos e servas segundo o Teu coração, vivendo para a glória do Senhor e a edificação de vidas. Obrigado por tudo que nos ensinaste hoje. Ensina-nos a guardar verdadeiramente cada aspecto desse primoroso ensino. Te rogo em Cristo Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, ajudando-nos a caminhar de acordo com a vontade do Senhor até aquele dia em que com Ele reinaremos por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.